crianças, tudo bem com vocês? Eu sou a professora Odineila, do Socorro Martins Souza. Vou estar trabalhando com a turma do 2º ano a disciplina de História. O tema da nossa aula é o que é História? Então vamos conhecer o que é História e quem faz a história. Vamos lá? O tema da nossa aula é o que é história? Mas afinal de contas, crianças, vocês sabem o que é história? A história é a ciência que estuda os acontecimentos dos fatos que aconteceram no passado para nós compreendermos o presente. Muito se define a história como o estudo do homem no tempo, já que o ser humano é o foco principal da história. Para você entender melhor o que é história, vou explicar para você. Desde que você nasceu, você viveu muitos momentos. Tudo o que aconteceu em sua vida até agora faz parte da sua história. Ao longo da vida, deixamos pistas de nossa história nos espaços em que vivemos. Exemplo, observe essa imagem, a pintura. A pintura ela está representando o lugar em que vivemos e parte desse lugar. Você sabe qual é esse lugar em que está representado aqui na figura? Muito bem, a casa. E qual é a parte da casa? Muito bem, o quarto. E aqui está parte da nossa história. O estudo da história, ele é importante porque estudamos o passado para compreender o presente. Exemplo, nós temos aqui uma foto A de uma sala de aula no ano de 1923 e uma foto B de uma sala de aula do ano de 2020. Essas salas de aula, elas são diferentes? A cor das paredes, as carteiras, as fardas, o material didático e a organização da sala também é diferente. Então, houve uma mudança da sala de aula do passado para a sala de aula do presente. História e historiador. Estudar o passado, observando o que mudou e também o que se manteve ao longo do tempo, nos ajuda a entender o presente. Por exemplo, para compreender melhor as escolas atuais, procuramos saber o que mudou e o que permaneceu nelas ao longo do tempo. Esse é o trabalho do historiador. Ele é o profissional que pesquisa e analisa as sociedades de diferentes épocas e lugares, estudando as diversas pistas deixadas por elas. O nosso objeto de estudo é a sala de aula atual e a sala de aula do passado. A sala de aula atual é essa foto colorida, em que as cadeiras estão em círculo, as cadeiras são coloridas, as mesas também são coloridas, o material didático dos alunos são diferentes, são bem atrativos. O material didático de estudo, eles são apresentados e colados na parede para que possa facilitar o aprendizado do aluno. A sala de aula do passado tem alunos, tem professor, tem livros didáticos, tem os móveis, as salas de aula são diferentes, é uma sala de aula que não tem cor atrativa, isso permaneceu. A diferença é que na sala de aula do passado, essa foto em preto e branco, é uma sala que só tem meninos, porque a sala de aula do passado era assim, uma sala de aula só para meninos e outra só para meninas. Na nossa sala atual, continua tendo aluno, material didático, houve uma mudança. Porém, meninos e meninas continuam frequentando a escola. A diferença é que eles podem estar na mesma sala. Documentos históricos. Para estudar história, temos a ajuda das fontes históricas. São documentos que permitem ao historiador recontar, interpretar e construir os fatos do passado. Os documentos históricos podem ser de diferentes épocas, algumas até muito distantes do tempo em que vivemos. Os documentos históricos eles são conservados
para que outros historiadores estudem e repassem a história e comparem com o presente. Por exemplo, aqui eu vou apresentar para vocês a carteira de identidade. Ela é um documento necessário a todas as pessoas e pode ser uma fonte histórica de informações para o historiador. Outro documento que eu vou apresentar para vocês, crianças, é a certidão de nascimento. É um documento histórico e antigo que todo ser humano tem que ter ao nascer. Esses documentos, eles são documentos pessoal e esses documentos trazem informações individuais de cada pessoa. Crianças, nós temos dois tipos de documentos históricos escrito. Jornal, que eu vou apresentar para vocês. O jornal ele é uma fonte de informação. Ele vai retratar o que acontece no mundo, no país em que você vive, no caso Brasil, no estado, caso Pará, no município Itaituba. Ele é uma fonte histórica que vai registrar os acontecimentos importantes. Outro documento importante é esse aqui ao lado, colorido, que é o certificado. Quem estudou na educação infantil tem esse documento em casa. Peça para a mamãe que você tem. Quando você estuda educação infantil, lá esse documento, ele comprova que você estudou educação infantil, o ano em que você estudou e a escola em que você estudou. É uma fonte histórica que faz parte da sua vida. Documentos não escritos, histórico. Vamos aqui trazer para a cidade de Itaituba. Essa imagem aqui é da Prefeitura de Itaituba. Há muito tempo atrás, esse prédio aqui funcionava a Prefeitura de Itaituba. Hoje funciona o Paço Municipal. Essa aqui é a Praça do Centenário. A Praça do Centenário, ela é uma praça bem antiga da cidade de Itaituba. Essas duas imagens, da Prefeitura e da praça, são exemplo de histórias não escritas. Não escrita da cidade de Itaituba, do município em que nós moramos. Aqui é a Igreja Matriz de Santana. Ela é uma fonte histórica da cidade de Itaituba, assim como o aeroporto também é outra fonte de história. Então, crianças, na nossa aula de história hoje nós aprendemos o que é história, qual é a função do historiador, o que pode ser documentos históricos escritos e não escritos, mas também nós temos as músicas que também são documentos históricos. Ouça um pouquinho o hino de Itaituba. Você conhece? Então cante. E até a nossa próxima aula. Os garimpos, as praias, a fonte e as estradas que